Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar, né, com nossas aulas aí de segundo semestre. Vamos hoje trabalhar com a ideia de mol, tá? Uma ideia também que é muito utilizada na física, principalmente no estudo dos gases, né? E a gente continua aí com o estudo da apostila autorregulada, né? Quem não pegou a apostila, né, por algum motivo, o arquivo da apostila você pode encontrar aí na plataforma na nossa primeira aula de agosto, tá? Só você ir lá buscar nas aulas, na primeira aula de agosto vai estar o arquivo da apostila. A gente ainda continua trabalhando com alguns conceitos da aula 1. Como eu falei anteriormente, né, muitas vezes o modo que a apostila aborda possibilita assim, desdobramentos, que é o que a gente está fazendo, tá? Então a gente hoje ainda vai trabalhar com a aula 1. Talvez na próxima aula eu já consiga corrigir com vocês a atividade 1 da apostila, tá? Mas vamos com calma para deixar bem claro esses conceitos que são muito importantes. Quando a gente trabalha com mol, a gente vai trabalhar com uma ideia que a gente já tem aí do nosso dia a dia e de outras matérias também. É muito comum você ter uma palavra que pode ser associada a uma quantidade. Por exemplo, quando você fala em uma dúzia, você sabe que é o número 12, né? Então, se eu falo uma dúzia de ovos, são 12 ovos, né? Não é comum, mas se eu falar uma dúzia de pessoas, são 12 pessoas, né? Se eu falar uma dezena, você sabe que é 10, meia dúzia, você sabe que é 6. Então, muitas vezes uma palavra, ela te remete a uma quantidade, né? E o mol, a gente pode dizer que também usa esse artifício. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas que a gente começou a trabalhar a questão da massa atômica, a gente viu que o padrão, né, para a unidade de massa atômica, que é essa letra U minúscula, aqui ó, a unidade de massa atômica é o carbono 12, né? Então, a gente viu que quando a gente mede alguma coisa, quando a gente, né, pesa, né, quando a gente vai mensurar, o que é mensurar? É medir algo. A gente sempre trabalha com padrão, né? Você tem uma régua, aí você tem ali 30 centímetros. Se você quer saber se uma folha tem 30 centímetros, o que você faz? Você coloca um do lado do outro, né? Você está comparando. E o carbono, o átomo do carbono 12 é o nosso padrão da química, né? Foi atribuído a ele a massa 12, né? Tá ali, pesa, né, entre aspas aí, porque da física a gente sabe que peso e massa são grandezas diferentes, mas a ideia de peso ela facilita o entendimento. Então, um átomo de carbono 12 pesa 12 unidades de massa atômica. Mas o que acontece? Não tem como você trabalhar com um único átomo. Por quê? Porque o átomo ele é muito pequeno, pessoal, né? A gente assim tem dificuldade até mesmo de entender, né, a escala atômica, né? A olho nu, por exemplo, se você olhar para sua mão, você não consegue enxergar as células da sua mão, né? Só com a ajuda de um microscópio. Um átomo é muito menor que uma célula, por exemplo. Então não tem como num laboratório, por mais moderno que seja, você pesar um átomo, você pesar dois átomos, não tem como. Não há uma balança, por exemplo, que trabalhe aqui na unidade de massa atômica, né? Não há. Então qual é o artifício que a gente vai usar? A gente vai ter uma quantidade n de átomos, então uma quantidade n, que eu vou atribuir a massa de 12 gramas. 12 gramas você já consegue pesar, não já? Lógico que tem balanças que são mais sensíveis que outras, né? Mas 12 gramas aí você já começa assim, a admitir que é possível pesar 12 gramas de carbono. Só que aí você imagina, eu tenho que ter uma quantidade de átomos suficiente para conseguir chegar a esses 12 gramas, né? Essa quantidade de átomos aí, ó, que eu chamei aqui de N, que é o grande, vamos botar assim, o grande macete aí da questão da ideia de mol. Essas N partículas,
que eu coloquei aqui, ó, eu vou chamar de mol, tá? Então, se um átomo de carbono, voltando para cá, ó, pesa 12 unidades de massa atômica, eu tendo uma quantidade N, eu vou ter a massa de 12 gramas. Essa quantidade N eu chamo de mol, que é o 6 vezes 10 a 23. Quando eu falo 1 mol de qualquer coisa, eu estou falando aqui nesta quantidade, 6 vezes 10 a 23. Essa quantidade é chamada de constante de Avogadro, tá ok? Você pode de repente ler algum material aí que aparece 6,02 vezes 10 a 23. Não está errado não, tá? Mas aqui eu vou assim arredondar para facilitar quando principalmente quando a gente for aplicar em cálculos, tá? Mas de repente se você vai prestar alguma prova, alguma coisa, né, se de repente ali tiver que a constante é 6,02 vezes 10 a 23, não está errado não. Perceba aqui a ordem de grandeza desse número, né? É uma potência de 10 com expoente 23, né? Se, por exemplo, você for pensar no 1000, o 1000 é o 10 elevado à terceira potência, né? O milhão, 10 elevado à sexta, o bilhão, 10 elevado à nona. Então perceba que esse número, 6 vezes 10 a 23, ele é um número absurdamente grande, pessoal. Assim, é uma quantidade assim muito grande mesmo, tá? Justamente por que é uma quantidade assim tão grande? Poxa, imagina o tamanho de um átomo. Qual é a quantidade de átomos de carbono que eu tenho que reunir para conseguir ter essas 12 gramas? É uma quantidade muito grande. E qual é essa quantidade? É essa aqui, ó, 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, que é 1 mol, tá? Então, se quando eu falo uma dúzia, eu falo em 12, quando eu falo em 1 mol, eu falo nessa quantidade aqui. Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais essa ideia. Então, a gente está vendo que quando eu falo 1 mol, estou fazendo referência a uma quantidade. Essa quantidade eu chamo de constante de Avogadro. Tá faltando o R ali, tá, pessoal? Falta um Rzinho aqui, ó. Falta um R aqui. E essa constante vale 6 vezes 10 a 23. Então, pessoal, como o dúzia, eu posso falar uma dúzia de ovos, uma dúzia de pessoas, uma dúzia de carros, né? Uma dúzia de qualquer coisa, uma dúzia de cadeiras. O mol também eu posso relacionar com qualquer coisa. Lógico que, tendo em vista essa quantidade aqui, pessoal, o mol sempre vai estar associado a partículas, vamos botar assim, atômicas, subatômicas, a moléculas, a átomos, né? Porque não tem como você, por exemplo, reunir um mol de pessoas, né? Um mol de cadeiras, né? Imagina, 6 vezes 10 a 23 cadeiras. Essa quantidade ela só faz sentido quando eu falo em partículas muito pequenas, né? Estou falando de nível atômico, estou falando a nível molecular, né? A nível de ligação química e por aí vai. Mas só para exemplificar, ó, se eu falo em 1 mol de moléculas, eu estou falando em 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu falo em 1 mol de átomos, eu estou falando em 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu falo em 1 mol de íons, eu estou falando em 6 vezes 10 a 23 íons. Se eu falo em 1 mol de elétrons, eu falo em 6 vezes 10 a 23 elétrons. Tudo bem, pessoal? Então, sempre que tiver mol, você vai remeter essa quantidade. E essa quantidade pode estar associada a moléculas, átomos, íons, elétrons, tá? Vamos aí a uma definição bem formal do que é mol, tá? Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existentes em 0,012 kg, né, ou 12 gramas de carbono 12. Quer dizer, se eu tenho lá 1 mol de átomos de carbono, eu tenho 12 gramas de átomos de carbono, tá? E de alguma maneira, pessoal, a gente vai poder associar os valores que a gente trabalhou lá na questão da massa molecular ao que a gente vai chamar
de massa molar, tá? Então, por exemplo, a gente viu nas aulas anteriores que a massa atômica do carbono, tá aqui o C, né? Vale 12 unidades de massa atômica. Se eu falo em massa molar, o que é massa molar? É a massa de 1 mol. A massa de 1 mol do carbono vale também 12. Só que o que muda? Muda a unidade. Quando eu falo em mol, eu já vou associar o grama, tá? Porque, lembra, eu já vou trabalhar com uma grandeza que eu consigo medir, que eu consigo mensurar. Então, a massa molar, o que é massa molar? É a massa de 1 mol do carbono, ela vale 12 gramas por mol. Percebe que o valor absoluto ele é o mesmo, que muda efetivamente a unidade. Isso facilita muito o nosso raciocínio, porque eu posso utilizar, do mesmo jeito que eu utilizei a tabela periódica para o cálculo da massa molecular, para calcular a massa molar, só fazendo adaptação de unidade, tá? Então, a massa atômica do oxigênio vale 16 unidades de massa atômica. E a massa molar também vai valer 16, ó. Que vai valer 16 gramas por mol. Hidrogênio vale 1 unidade de massa atômica e a massa molar vale 1 grama por mol, tá? Então perceba que em termos de valor eles permanecem o mesmo, que muda a mesma unidade. Por que isso acontece? Porque de alguma maneira, pessoal, a gente está usando o mesmo padrão. O padrão da unidade de massa atômica é o carbono 12. Se atribuiu a esse átomo a massa 12. E todas as outras medidas são derivadas dele. Se eu pego uma quantidade X, quantidade N, que é o mol, e transformo, então se eu tenho um átomo de carbono, eu tenho 12 unidades de massa atômica. Se eu tenho 1 mol de átomos de carbono, eu tenho 12 gramas. Essa relação eu posso aplicar para todos os átomos, tá? Que vai valer. Então, se eu olho aqui para a nossa tabela e vejo esses números aqui embaixo, ó, que a gente trabalhou em termos de massa molecular, eu posso trabalhar com esses mesmos números para calcular a massa molar. Vamos ver aí o exemplo? Cálculo da massa de 1 mol. Então, eu vou calcular a massa de 1 mol de determinada substância. Eu vou usar as mesmas substâncias que a gente utilizou na outra aula, justamente para facilitar. E você vai ver que o raciocínio é o mesmo. Efetivamente, o que muda é a unidade, tá? Então, quer dizer, se você conseguiu resolver o exercício de massa molecular, você vai conseguir resolver esse exercício aí sem nenhum problema. Então, tem aí a água, fórmula química da água. Está cansado de conhecer, H2O. MM, ó, por que MM? Massa molar. Massa molar do H, que é o hidrogênio, 1 grama por mol. Massa molar MM, ó, do oxigênio, 16 gramas por mol. Ponto a ponta. Por que 2 vezes 1? Deixa eu trocar a caneta aqui, para quem não lembra. Por que 2 vezes 1? Porque eu tenho 2 hidrogênios e cada hidrogênio vale 1. Então, 2 vezes 1. Mais 16. Por que 16? Porque eu só tenho um oxigênio e cada oxigênio vale 16. Como eu só tenho um, vou para cá. Essa conta é muito fácil de resolver, né? Dá 18. 18 gramas por mol. Então, qual é a massa de 1 mol de água? 18. Tá? Repara que o raciocínio é o mesmo, os valores são os mesmos, o que efetivamente muda é a unidade, tá? Vamos lá para o álcool etílico, tá aí a fórmula química do álcool etílico. Álcool etílico, C2H6O. Massa molar do hidrogênio 1, massa molar do oxigênio 16, massa molar do carbono 12, tudo grama por mol, tá? Como é que vai ficar a conta? 12 vezes 2, por quê? São 2 carbonos e cada carbono vale 12. Então, 2 vezes 12, mais 6 vezes 1. Por que 6 vezes 1? São 6 hidrogênios e cada hidrogênio vale 1 grama por mol. Mais 16, por quê? Porque eu só tenho um carbono.
vale 16. Aí eu faço a conta, 2 vezes 2, 24, 6 vezes 1, 6, mais 16, 46 gramas por mol, tá? Então, no caso, se a gente lembrar lá da nossa aula de massa molecular, o resultado da água também deu 18, né? Deu 18 unidades de massa atômica. Por quê? Porque ali eu estava trabalhando com uma única molécula de água. Se eu conseguisse pegar uma única molécula de água, a massa dessa única molécula de água seria 18 unidades de massa atômica. Aqui eu não estou trabalhando com uma molécula de água, estou trabalhando com 1 mol. Como assim 1 mol? Estou trabalhando com 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Essa quantidade de água, 6 vezes 10 a 23, tem essa massa aqui, 18. O álcool etílico, lá no exercício que a gente viu, quando a gente calculou a massa de uma molécula, deu 46 unidades de massa atômica. Mas aqui eu não estou trabalhando com uma molécula, eu estou trabalhando com 1 mol. Se eu estou trabalhando com 1 mol, estou trabalhando com 6 vezes 10 a 23 moléculas de álcool etílico. Se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de álcool etílico, eu tenho 46 gramas. Tá? Então, repara que eu posso fazer a transição de grama para unidade de massa atômica. Tá? E a grama é o que efetivamente a gente consegue trabalhar, né, no nosso dia a dia, na nossa balança, nas nossas balanças, num laboratório de química. Tá? Mas essa ideia de mol, ela não é tão fácil assim de você pegar, principalmente quando a gente trabalha com a questão da constante. Tá? Mas os exercícios vão estar bem parecidos com isso aqui. Tá? E na verdade, quem conseguiu resolver o exercício de massa molecular vai conseguir resolver esse cálculo aí da massa de 1 mol sem nenhum problema, até porque o raciocínio, a conta é a mesma, até o valor absoluto ele é o mesmo, o que muda é a unidade, tá? Então, pessoal, até a próxima, tá? Façam o exercício aí da plataforma, não deixem acumular, tá? Nem deixem atrasar. Tchau, tchau, até a próxima.